há muitos mistérios profundos que Jesus nos revelou, e entre os mais sublimes está o que aconteceu antes mesmo da fundação do mundo. Essa realidade é exposta de maneira poderosa no Evangelho de João, numa das orações mais significativas já proferidas pela pessoa mais extraordinária que já caminhou sobre a terra. João 17 contém a oração de Jesus ao Pai, e é, sem dúvida, um dos capítulos mais impactantes de toda a Escritura. Nela, podemos vislumbrar o coração do Salvador em profunda intimidade com o Pai Celestial. Antes de continuarmos, se esta mensagem está tocando o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a glória de Cristo e deixe nos comentários sua oração ou reflexão. Isso ajuda a palavra a alcançar mais vidas. A Bíblia apresenta diversas orações memoráveis. Nos impressionamos com as súplicas de Salomão, os clamores de Abraão e as intercessões de Moisés. Contudo, nenhuma delas se compara à oração de Jesus. É a mais grandiosa registrada na palavra. Nessa oração, Cristo menciona a glória que compartilhava com o Pai antes da existência do mundo. Essa realidade é exposta de maneira poderosa no Evangelho de João, numa das orações mais significativas já proferidas pela pessoa mais extraordinária que já caminhou sobre a terra. João 17, 1-5 contém a oração de Jesus ao Pai. Depois de dizer essas palavras, Jesus levantou os olhos ao céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe confiaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Antes que a terra fosse formada, Deus já existia, em majestade, ao lado de seu Filho. O livro de Gênesis descreve o início da criação, a origem da humanidade e de todas as criaturas. Mas Deus não começou ali. Ele já era. Para que o universo pudesse surgir, era necessário que existisse um ser eterno. E a Bíblia afirma com clareza: esse ser é Deus. Em vários textos, a Escritura mostra que Deus é incriado, eterno, aquele que sempre foi e para sempre será. Já em Gênesis 1, vemos um sinal disso. O termo singular, El, é substituído por Elohim, uma palavra plural. Temos logo no início uma estrutura gramatical incomum, um substantivo plural com o verbo singular, que aponta para uma realidade teológica profunda. Deus é um em essência, mas plural em pessoas. As orações revelam o íntimo de quem ora. João 17 nos dá a rara oportunidade de contemplar a essência do coração de Jesus. Ele ora sobre temas como glória, missão, fé, amor e redenção. Seu primeiro pedido é claro: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Até então, o tempo da glorificação ainda não havia chegado. Agora sim, Jesus ora por si, mas seu clamor não é centrado em si mesmo. É um clamor pelo cumprimento do plano eterno que glorifica o Pai. O Filho só poderia glorificar o Pai se o Pai primeiro o glorificasse conforme seu propósito redentor. A glorificação de Jesus não começou na cruz. Toda a sua vida foi uma expressão contínua de adoração ao Pai. Desde sua apresentação no templo, passando pelos anos de obediência silenciosa em Nazaré, até cada milagre, ensino, repreensão e gesto de compaixão, tudo revelava a glória de Deus. Então ele declara: completei a obra. Jesus, com confiança divina, fala da cruz como uma missão já consumada e pede: glorifica-me contigo com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Não era um pedido de independência, mas de total submissão e comunhão com o Pai. Muitos clamam por reconhecimento e honra.
Jesus, no entanto, pede: glorifica-me junto contigo. Aqui está a diferença entre dependência e independência. Ele recorda: a glória que eu tinha contigo. Jesus sabia exatamente de onde viera. Ele conhecia sua origem eterna e o esplendor que partilhava com o Pai antes de todas as coisas. Esse pedido só faz sentido porque ele é de fato o próprio Yahvé. Em Isaías 42:8, o Senhor diz que não divide a sua glória com ninguém. Se Jesus e o Pai compartilham glória, é porque ambos são um. Um comentarista bíblico observou que o pedido central de Jesus é: receba-me de volta a glória que deixei para cumprir minha missão. Isso confirma sua pré-existência, sua divindade e sua unidade com o Pai. Como ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um. O Evangelho de João é um retrato da glória de Cristo. A sequência, que culmina na cruz, começa com a traição. A expressão "agora o Filho do Homem é glorificado" aponta para o propósito supremo da vinda de Jesus: morrer e ressuscitar como sacrifício pelos pecadores. O Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Ambos exaltariam um ao outro. E este é também o nosso chamado: viver de forma que cada palavra, pensamento e ação glorifiquem a Deus. Jesus não ora apenas por si, mas também por nós. Ele declara: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Tudo que somos espiritualmente é fruto da obra de Cristo, que orou por nós, que nos amou, que nos uniu a Ele e que nos deixou um modelo sublime de oração. No fim de todas as coisas, vemos Jesus glorificado novamente. No Apocalipse, João, exilado em Pátimos, contempla uma visão grandiosa do Cristo ressuscitado. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ao me virar, vi 7 candelabros de ouro, e entre eles, alguém semelhante ao Filho do Homem. João contempla o Filho do Homem, Jesus glorificado. Sua voz era poderosa como o som de trombetas. Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, títulos usados para Yahvé no Antigo Testamento e agora apropriados por Jesus. Apocalipse 1:14-15. Seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Seus pés brilhavam como bronze refinado numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. A semelhança com a descrição angelical em Daniel 10 e Ezequiel 1 não diminui sua glória, ao contrário, ressalta sua supremacia. Jesus não é inferior aos anjos glorificados. Ele é infinitamente superior. Apocalipse 1:16. Em sua mão direita segurava 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Apocalipse 1:17-18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. João, que conviveu com Jesus por 3 anos, desmoronou diante da sua glória. Em Filipenses 2:7, aprendemos que Cristo se esvaziou a si mesmo, não deixando de ser Deus, mas ocultando temporariamente o esplendor visível da sua divindade. A verdade final é esta: Jesus reina. Ele venceu. Ele vive para sempre e ele detém toda a autoridade sobre a vida, a morte e o destino eterno das almas. Não é o inimigo quem possui as chaves do inferno, é o Cordeiro glorificado. O Apocalipse, cujo nome significa revelação, é a manifestação de quem Jesus realmente é. Ele é o centro da profecia, ele é a revelação, ele é o Senhor dos Senhores. Spurgeon dizia que para muitos, Cristo não passa de uma figura histórica no papel, mas Deus revelou sua glória para que não vivêssemos da ignorância.
Este livro foi escrito para ser compreendido, não ocultado. É uma profecia sobre o que ainda virá. Se Deus achou importante nos falar sobre isso, nós devemos nos importar em ouvir.